Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 91 de 180. Campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Mateus 27, 8. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado, desde então, campo de sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudestes sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 91, que leva o título que Emmanuel colocou de Campo de Sangue. Neste nome, ele utilizou esta passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo Mateus, quando ele escreveu que por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. A mensagem evangélica se reporta ao momento que Judas traiu Jesus, recebendo aquelas moedas e depois ele devolvendo as moedas após ele ter feito uma reflexão, ele estava equivocado. Por isso que Emmanuel vai nos explicar melhor, mas trazendo para nossos dias, trazendo para nós, cada um de nós, esta questão. Ele diz: desorientado
em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Essa colocação de Emmanuel, ela está exatamente no Novo Testamento, no Evangelho aqui de Mateus. Emmanuel agora vai começar a nos explicar. Ele diz: os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então campo de sangue. Emmanuel nos explica que aqueles mentores da época do judaísmo concluíram que eles não deviam receber de volta as 30 moedas que eles tinham dado para o Judas. E, portanto, ao comprar um campo, que eles chamaram de campo de sangue, para poder enterrar aqueles que eram estrangeiros, eles, de certa forma, estavam querendo dar um destino melhor para aquelas moedas e querendo limpar as suas mentes de alguma responsabilidade, acredito eu. E Emmanuel continua dizendo que profunda expressão simbólica dessa recordação e, com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Emmanuel está nos alertando agora, eu, você, para esta questão de nós estarmos permutando o mestre inconscientemente. O que seria isto? Ao invés de nós estudarmos o Evangelho de Jesus e nos esforçarmos para colocá-lo em prática, nós começamos a ler outros livros que não têm nenhum sentido na nossa vida, ou então nós vemos novelas que também não têm nenhum sentido na vida para que possa dizer: eu aprendi alguma coisa de bom. É isso que ele está nos alertando, porque muitas vezes também nós pegamos todo o nosso tempo e ficamos somente pensando nas nossas vantagens materiais ou por privilégios passageiros. Nesta outra parte, ele diz: quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. A comparação que Emmanuel faz para que nós possamos refletir é de suma importância. Ele diz: quando nós podemos examinar a extensão dos nossos enganos, nós procuramos desesperados os comparsas de nossas ilusões, para que nós possamos devolver aquele dinheiro que nós recebemos deles, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos. Ou seja, nós cometemos um crime e nós estamos querendo devolver o dinheiro no sentido de amenizar a nossa consciência.
Mas, com esses frutos amargos, ou seja, como nós fizemos esses criminosos movimentos e nos comprometemos diante da luta humana, nós vamos ter realmente frutos amargos. É a lei de Deus. Toda ação depende de uma reação. E se nós plantamos o mal, nós vamos receber o mal. E assim também com o bem. E dessa forma ele diz, com esses frutos amargos apenas conseguem adquirir um campo de sangue das expiações dolorosas. Olha aquela comparação que ele fez. Ele fez a comparação do campo de sangue com as expiações dolorosas e ásperas que nós vamos ter. Porque vai ser um grande arrependimento. E nós vamos ter que expiar isso. Nós vamos ter que colher essas coisas ruins que nós plantamos. Ele ainda diz que para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos. Ele se refere que nesse campo de sangue, entre aspas, aqui nós vamos ter pesadelos delituosos, que, como ele bem coloca, que são totalmente estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Isto é, o que nós estamos colhendo em fazendo isto está muito longe, está muito estranho com aquele ideal do Cristo. Totalmente estranho. Nesta outra parte, ele diz, irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes, que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Ele está agora fazendo um alerta para nós, dizendo para nós, irmão e humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações. Ou seja, se nós estamos ainda reencarnando, é porque precisamos, é porque também nós temos débitos. E é isso que ele fala, é que nós estamos em luta por enterrar os pretéritos crimes que nós cometemos, que não se coadunam com a lei eterna. Ele está dizendo, nós já cometemos muitos crimes, então é hora de nós abrirmos nossa mente e o nosso coração. E ele diz, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Essa carne sangrenta, ele está se referindo àquele campo de sangue, que, na verdade, é um campo de dor. Então, o seu convite ele é muito claro para que nós possamos deixar cometer crimes contra nós mesmos, porque nós é que seremos responsáveis por eles. Uma conclusão magnífica que devemos refletir para que nós possamos colocar em prática este ensinamento. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.